Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, população que aqui nos acompanha, imprensa, servidores da casa. Senhor presidente, na manhã de hoje, seguindo aqui a linha dos meus colegas que fazem uma análise sobre a situação no Brasil, no dia de hoje, sim, a situação política no Brasil, sem dúvida. Fazemos parte dessa nação e temos que ter responsabilidade com o futuro dessa nação, vereador, sem dúvida. E também vou fazer uma análise, fazendo um pouco, uma comparação, senhor presidente, com o que aconteceu em Aracaju. A população de Aracaju decidiu mudar a gestão da cidade. Elegeu o prefeito João Alves Filho, que é um político filiado ao DEM, com um vice-prefeito filiado ao PSDB, e apostou que essa mudança iria provocar avanços na gestão da cidade. Avanços esses que, infelizmente, não ocorreram até agora, e, pelo andar da carruagem, dificilmente ocorrerão. Hoje, as pesquisas de opinião pública demonstram a decepção do povo aracajuano com a administração na cidade de Aracaju. Essa aposta de tirar o que era bom, achando que podia melhorar, foi um fiasco. E o povo de Aracaju está arrependido, vereador Irã. Isso não é a vereadora Lucimara que está dizendo, é o próprio povo que diz e se reflete nas pesquisas de opinião. E a gente que anda na cidade ouve também. Na verdade, existe na cidade de Aracaju hoje um sentimento de traição mesmo, de ter acreditado em alguém que diria que era o homem que fazia, o homem que faz, o gestor comprometido, o homem das realizações, e nem realizações, nem o feijão com arroz e nada. E no Brasil, vereador Irã, vereador Emerson, a promessa é essa também. A promessa é manter o bom que está sendo feito, porque quando perguntam para o candidato Aécio se ele vai acabar com o que foi implantado, né, pela administração do PT, representado pelo ex-presidente Lula, pela atual presidenta Dilma, ele diz que vai continuar tudo. Ele vai continuar com todos os benefícios implantados no Brasil nos últimos anos. Se ele vai continuar tudo, é porque é bom o que está colocado. Ele não tem coragem sequer de dizer que é ruim e que vai mudar, apesar de se anunciar como novo, como... Enfim, então, é bom que a gente compreenda que o que está se vendendo para o Brasil, a gente pode fazer uma analogia, comparar com Aracaju, e ver que o risco do que está se vendendo para o Brasil é muito grande. Assim como era risco quando votaram no DEM em Aracaju, e o fracasso que é a administração corrobora o que eu estou aqui colocando. Nós ouvimos aqui hoje, de forma brilhante, como sempre, o vereador Irã, falar sobre os grandes escândalos de corrupção no Brasil. Eu também tinha elencado esses escândalos de corrupção, porque as pessoas, elas, infelizmente, são levadas a acreditar que apenas o PT errou. Na verdade, o PT errou. Não o PT, algumas pessoas, alguns filiados do PT erraram. E eu costumo dizer que tem gente boa e gente ruim em tudo que é lugar. Na política tem gente boa e tem gente ruim. Em todas as profissões tem gente boa e tem gente ruim. Nos partidos políticos tem gente boa e gente ruim. No meu, no PT, no PSDB, no DEM, no PSOL, de Luciana Genro, que se diz, né, a pureza em pessoa, enfim. Tem gente boa e gente ruim em tudo que é lugar. Agora, dizer que o maior corrupto desse Brasil
é o Partido dos Trabalhadores, que o Partido dos Trabalhadores representa, na figura da presidenta Dilma, a corrupção na sua essência mais voraz, isso é um absurdo, isso é uma afirmação estritamente política que visa trazer de volta as elites que dominaram o Brasil durante muitos e muitos anos e que roubaram muito. Não foi pouco. O vereador Irã que mencionou, inclusive eu quero só fazer um adendo, antes do Banestado, vereador Irã, ainda teve a privataria Tucana, que foi maior ainda que o Banestado. A privataria Tucana foi um escândalo de corrupção da ordem de 100 bilhões de reais. Uma parte, senhora vereadora. Eu vou conceder assim que eu concluir meu raciocínio, vereador Manuel Marcos. A privataria Tucana foi um escândalo de 100 bilhões de reais. O mensalão foi um escândalo de 55 milhões de reais. Antes do mensalão, tiveram escândalos, como citou o vereador Irã, do Banestado, que foi um escândalo de 42 bilhões de reais. E a gente ouve os políticos, principalmente os políticos que não têm interesse na eleição de Dilma, se indignarem com o escândalo do mensalão de uma forma assim tão visceral. E eu fico me perguntando por que não se indignam também com a privataria Tucana de 100 bilhões, com o Banestado de 42 bilhões, e vou responder por que não se indignam. Banestado, quem era o gestor do Paraná na época do escândalo do Banestado? Alguém aqui em Aracaju já ouviu falar em Jaime Lerner, vereador Irã? Jaime Lerner, que o prefeito João Alves Filho trouxe para Aracaju como solução das grandes obras, o grande arquiteto, era o gestor do Paraná na época do escândalo do Banestado. Ele, na época, não era filiado ao DEM, hoje é. Ele era do PDT na época, vereador Manuel Marcos, mas tem uma identidade muito grande com o DEM e se filiou ao DEM. Hoje, Jaime Lerner é filiado ao DEM. E o prefeito João Alves Filho trouxe para Aracaju como sendo um homem brilhante que iria resolver as questões urbanísticas da cidade. Responde pelo segundo maior escândalo de corrupção do país, 42 bilhões, e os senhores estão aqui indignados. Eu também me indigno com todos os escândalos, inclusive aqueles que envolvem o PT. Mas o do PT foi de 55 milhões. Não estou dizendo que o crime é menor, mas se colocar, ainda não concluí, vereador Manuel Marcos, eu vou conceder-lhe uma parte, mas eu preciso concluir o raciocínio. Não estou dizendo que o crime é menor. Corrupção é corrupção. Seja ela feita por integrantes do PT, do DEM, do PSDB. O que eu não admito, o que não dá para admitir, é essa falácia de se colocar aqui num pedestal de santidade, apontar o outro e esquecer de olhar para si mesmo. Isso é que não é admissível. Eu vou mais além. Não vou citar todos os escândalos, porque já foram citados. Mas já que estou falando de Sergipe, nós temos aqui no ranking, antes do mensalão, no patamar de 610 milhões de reais, a Operação Navalha. Alguém aqui em Sergipe, em Aracaju, já ouviu falar da Operação Navalha? Eu já. Infelizmente, nós assistimos. Infelizmente, o filho do prefeito saía algemado de avião, indo para Brasília investigado, não foi julgado, não foi condenado. Assim não. Ele foi acusado, o prefeito foi acusado, o filho do prefeito foi acusado, preso, e está sendo investigado, não foi condenado. Posso dizer que é corrupto? Não posso, porque ele não foi condenado. Mas presidenta Dilma nunca foi alvo de uma única denúncia sequer. O presidente Lula nunca foi alvo de uma única denúncia sequer. E vossas excelências apontam o dedo para eles como se fossem corruptos e esquecem que dão aqui sustentação a um prefeito que é investigado por corrupção na Operação Navalha, que envolve valores de 610 milhões de reais. Ora, enganar quem? O discurso aqui é para derrubar o governo dos trabalhadores, sim.
É um discurso que defende o interesse da elite, sim. Existe pobre, existe rico, existe interesse de pobre, existe interesse de rico. Incomoda muita gente ver filho de pobre estudando medicina. Incomoda muita gente ver pobre viajando de avião, comprando carro, vestindo roupa boa, se alimentando bem. Incomoda muita gente, sim. E é por isso que se ataca tanto uma administração que fez muito por todos, mas fez mais pelas classes menos favorecidas. Para concluir meu raciocínio e conceder-lhe a parte que o senhor está me solicitando, vereador Manuel Marcos, eu quero também citar aqui, além dos escândalos que já foram citados, o ranking de ficha limpa no Brasil. É bastante interessante quando a gente faz uma análise da estatística dos partidos que tiveram candidatos barrados pela ficha limpa. Muitos partidos tiveram candidatos barrados pela ficha limpa. Vou começar falando do meu. PCdoB, meu partido, teve 4 parlamentares candidatos barrados pela ficha limpa. O PSOL de Luciana Genro teve 1. O PT, vereador Manuel Marcos, teve 18. O PP, do vereador Agamenon, teve 30. Sabe qual é, vereador Manuel Marcos, o campeão dos barrados pela ficha limpa do Brasil? É o PSDB, que teve 56 candidatos barrados pela ficha limpa. E sobe no pedestal da santidade e aponta como se nunca tivesse feito parte de gestões, de governo, como se nunca tivesse envolvido em escândalos de corrupção, como se estivesse em condições de apontar quem quer que seja. Pior, mais do que estar envolvido em escândalos de corrupção, nunca deu um passo sequer para apurar nada. Pelo menos o PT deu passos para que o Brasil pudesse apurar, para que a população deixasse de ser enganada, para que os corruptos fossem presos, fossem eles do PT ou não. Esse é que é o partido, vou conceder, vereador, esse é que é o partido que eu prefiro ter na administração. Aquele que está fazendo autocrítica e que permite que os seus sejam investigados, e não aqueles que fazem operações abafa. Foram conhecidas várias operações abafa. O governo de FHC, nos 8 anos que teve na administração do Brasil, nós vivenciamos 45, olha que número interessante, 45 escândalos. Foram 45 escândalos que a população vivenciou na era FHC, enquanto era presidente do Brasil. Lhe concedo uma parte, vereador Manuel Marcos. Vereadora Lucimara, eu estou impressionado com o posicionamento da senhora na manhã de hoje. Primeiro porque eu acho que os trabalhadores brasileiros deviam obrigar o PT a mudar de nome. Partido dos Trabalhadores. Devia ser PR. Partido da Roubalheira. Olhe, 13 bilhões de reais sequestrados da Petrobras, Lucimara. Isso causa indignação ao Brasil. 13 bilhões de reais. Bilhões. Isso é um absurdo. A senhora sabe quantas pessoas deixaram de ter educação nesse país, Lucimara? Mais também de 13 milhões de pessoas deixaram de ser alfabetizadas, estão analfabetos por roubalheira desse dinheiro. Lucimara, milhares de pessoas morreram nesse país por falta de leite de UTI, por falta de médico para operar. E um partido como esse não pode representar os trabalhadores brasileiros, não. Isso que a senhora está dizendo é pouco, é infinitamente menor. Olha, num país oriental, uma pessoa na posição de Dilma Rousseff, ela era levada ao suicídio. Porque uma pessoa permitir que uma empresa genuinamente brasileira, e a maior empresa brasileira, seja delapidada, é inconcebível.
É inconcebível. O Brasil não aguenta mais isso, não. É por isso que o povo está clamando e vai mudar. Nós precisamos pensar num projeto de nação, vereadora, não na individualidade de partidos. O Brasil está delapidado por esse partido e pelos seus mandatários. Isso é um absurdo. Um partido como esse não merece ter nas suas plagas nomes como Irã Barbosa, como Emerson, que eu aconselho, migre desse partido, pelo amor de Deus, e salve a nossa pátria. Obrigado, vereador. Senhor presidente, para concluir, no dia, vereador Manuel Marcos, que a sua indignação alcançar o seu partido, o DEM, né, partido que, de fato, foi protagonista dos grandes escândalos de corrupção nesse país, como a gente citou aqui, todos os dados aqui apresentados, aí sim eu vou acreditar na boa-fé e na boa vontade em defender o interesse dos trabalhadores que Vossa Excelência diz aqui defender. Muito obrigada, senhor presidente.